Seja bem-vindo à TV Terra do Sol, está no ar o Notícias de Fortaleza. O projeto Criança Cidadã, desenvolvido pela Fundação da Criança e Família Cidadã, a FUNCI, em parceria com a FETRIES, teve início em janeiro deste ano e beneficia crianças de 2 a 6 anos em situação de vulnerabilidade na capital. O objetivo é proporcionar à primeira infância o desenvolvimento adequado através de estímulos motores, cognitivos, físicos e sociais. Para falar sobre o tema, comigo no estúdio a pedagoga do projeto Criança Cidadã, Ana Cláudia Brasil, e o professor do projeto, Augusto Holanda. A nossa equipe foi até um núcleo do projeto para acompanhar as atividades e conhecer mais sobre a rotina das crianças. Roda a produção. Um espaço para brincadeiras que estimulam o desenvolvimento motor, cognitivo, físico e social. Este é o objetivo do projeto Criança Cidadã: oferecer dignidade e cidadania para crianças em situação de vulnerabilidade na fase essencial da vida. É um trabalho que atinge, as crianças de uma forma bem global. E nós também fazemos um trabalho voltado para a família. Então, a gente não trabalha só com a criança, a gente também trabalha com a família. O projeto faz parte do pacote Missão Infância e conta com a articulação do gabinete da Primeira-Dama de Fortaleza. Para desenvolver os trabalhos, existe uma equipe multidisciplinar composta por professor de educação física, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, assistente social e psicólogo. E tem como carro-chefe a psicomotricidade. Além da psicomotricidade, trabalha também a parte cognitiva e dá suporte às mães dessas crianças, a questão do vínculo. Então, o atendimento não fica só voltado para a criança, e sim a família como um todo. As ações influenciam diretamente a vida das crianças. A participação ativa dos pais na roda de conversa é uma prova de que a relação dos profissionais com a família ajudam no desenvolvimento das ações. Naquela roda de conversa, ela também é terapêutica. A família ela fica de uma maneira à vontade, se desliga um pouco ali daquele estresse do dia a dia e ali ela consegue, no decorrer daquele diálogo, colocar e expor algumas situações da vida dela que ela está vivenciando, e isso promove um vínculo com o projeto, com os colegas, seus vizinhos, que trazem as suas crianças também no mesmo horário, no mesmo dia, e naquela hora eles vão construindo um laço e vai tornando-se uma família. É o caso do Oséias Lima, que é pai da Sara, de 6 anos. A filha participa do projeto desde o início e o pai observa que os resultados já começaram a chegar. Os meus filhos gostaram bastante, divulgando também, que é um ótimo projeto, E eles têm feito coisas que eu nem esperava, sobre assim, muita alegria, brincadeira, falavam bem daqui, como fala bem também. E agradecemos ao Senhor, assim, sobre essa oportunidade que tá nos concedendo, para nós, nossos filhos também, No caso, a criança cidadã, As atividades que eu faço é tipo desenhar e também pintar. Isso é muito divertido e legal. Desde janeiro deste ano, quando foram iniciadas as ações de inclusão e integração social da primeira infância, aproximadamente 800 crianças já foram atendidas. As atividades do projeto Criança Cidadã estão retornando de forma gradual, seguindo todos os protocolos de higiene necessários para garantir a segurança dos colaboradores e beneficiários. A gente fez uma reunião com todas as famílias que já estavam sendo beneficiárias no início, explicamos os protocolos de atendimento, a responsabilidade quanto a todos esses quesitos, a questão do uso das máscaras, a questão do álcool em gel, a limpeza do nosso espaço, a limpeza dos nossos equipamentos. E a gente vai fazendo essa conscientização à medida que a gente vai fazendo os atendimentos, Mas o cuidado aqui é redobrado, a gente tem um intervalo entre um atendimento e outro, exatamente para fazer a limpeza. Então, a gente está dentro desse padrão de atendimento para não ter problemas de retrocesso, de paralisação novamente. Sem dúvidas, a primeira infância é um dos momentos mais importantes para o desenvolvimento do ser humano, E eu fiquei sabendo que já não são mais apenas 800 crianças, já deu uma ampliada nesse atendimento. Sejam bem-vindos. Oi, obrigada, boa tarde.
Nós começamos em janeiro com 800 crianças, mas agora nós já estamos com 1.117 crianças, né? Então, assim, está se expandindo, a busca está sendo boa, uma grande busca. Por conta desse momento, a gente até achava que não ia ter um retorno. E, no entanto, nós estamos cada vez mais engajados em trazer novas crianças para o nosso projeto. Isso é muito importante. Quando a gente fala da primeira infância, a gente entende que é o momento de se trabalhar várias coisas, né? Qual que é o grande objetivo do projeto? Bom, como o nome já fala do projeto Criança Cidadã, o nosso intuito é tornar essa criança um membro da sociedade de forma bastante interativa, né? Então, a gente sabe que é a partir desse momento, de 2 a 6 anos, que é o nosso foco das crianças, é que elas absorvem todos os conhecimentos. E aí nós buscamos, através da psicomotricidade, né, trazer todo esse desenvolvimento de melhor forma para essas crianças, onde ela vai trabalhar o cognitivo, vai trabalhar o motor, o sensorial, né, o social, e assim, a interação com outras crianças que as tornam, vão torná-las grandes cidadãs, né, do futuro. Com certeza. Quando a gente fala de atividade, né, de psicomotricidade, como é que é feito o planejamento dessas atividades? Quais são as atividades que são realizadas com essas crianças? Nós buscamos nas nossas aulas expressar o brincar livremente da criança, né? Tratando a criança como um ser único, né, diante do meio que ela é inserido, tanto no seu convívio familiar como no convívio com os amigos. Nós atualmente elaboramos o planejamento mensal, onde trabalhamos com os elementos psicomotores. Nas aulas compostas, nós definimos elementos a ser trabalhados, como coordenação motora global, coordenação motora fina, tônus, equilíbrio, lateralidade. E daí nós vamos trabalhando os diversos aspectos, tanto subjetivos da criança, quanto do lado motor, cognitivo dela, e assim formando crianças mais aptas a lidar com a vida adulta, né? Quando a gente fala da psicomotricidade, de que forma que diretamente ela ajuda nesse desenvolvimento dessa criança? A criança, quando ela se reconhece com um ser detentor dos seus direitos, um ser pensante, ela passa a atuar de forma mais apta com os problemas com a diversidade da vida. Uma criança que não tem um tônus bem trabalhado, dificilmente ela vai dominar o movimento de pinça, vai escrever com facilidade. Que não tem uma noção espaço-temporal, dificilmente futuramente ela vai conseguir ler, vai conseguir ter um bom desenvolvimento para as outras possibilidades da vida. Então, o professor de educação física em especial atua nesse momento da primeira infância de uma forma engrandecedora na vida das crianças. Pois o Piaget costuma falar que nessa idade a criança não faz outra coisa a não ser aprender. Então, quanto mais a gente passa a estimular esse desenvolvimento, melhor vai ser a vida adulta dessas crianças. Com certeza. É a fase que o engajar, o descobrir nunca é demais, né? Isso. Até eu costumo brincar, dizer que nessa fase a criança é uma verdadeira esponjinha, porque ela vai absorvendo tudo o que é ensinado. Então, assim, o nosso projeto, o que nos faz, assim, diferenciado, primeiro porque era uma etapa da criança que estava sendo, de certa forma, um pouco esquecida. E aí, com esse projeto, uma equipe multidisciplinar, porque aí é que vem o diferencial do nosso projeto. Trabalhar essa criança não só no aspecto físico, né, no psicomotor, porque aí a gente vem, né, com a nossa equipe multidisciplinar, onde entra o terapeuta ocupacional, a psicóloga, a assistente social e o fisioterapeuta. Então, juntos, a gente trabalha essa criança como um todo, né? E dentro dessa perspectiva, nós trazemos também a família, né? Porque aquela família, aquela criança que chega e a gente percebe, porque é feita uma entrevista, certo? A assistente social acompanha essa família para saber por que nos buscou, né? E muitas vezes aí é que vem a parte da inclusão. Nós temos crianças especiais que, na grande maioria, né, essas da parte dessa questão da vulnerabilidade, que não tem esse atendimento, o nosso projeto está para
proporcionando gratuitamente. Às vezes pra nunca elas. fez nenhuma atividade, Nunca fez né? nenhum tratamento, nenhuma atividade. Lógico, lembrando que o nosso projeto ele não é clínico, ele é assistencial. Sim. Certo? Mas é uma oportunidade para essas crianças de conhecer o lado social, né? Porque quanto menos informação, menos essa criança vai estar participando das atividades do dia a dia, né? Então, mais uma vez, a participação da família é muito importante, né? Isso, e foi aí onde nós vimos a necessidade das rodas de conversa. Porque nessas rodas de conversa, como foi explicado no vídeo, as mães muitas vezes não têm uma oportunidade de falar. Então, assim, a criança vem, tem um acompanhamento e a mãe, a gente tem essa preocupação. E aí a gente já elaborou outras coisas, como a sessão pipoca, a gente já fez para as mães, porque elas ficam na sala de espera. Então, assim, sempre envolvendo para que elas fiquem se sentindo também valorizadas. O projeto é para a criança, mas a gente não pode esquecer que a criança faz parte de uma família. É um ciclo para todo mundo, né, no caso. É um projeto que vai abraçar a família, né? Porque criança é isso, criança é família, né? É família, exatamente. Então, assim, a nossa busca é incessante para que dê tudo certo, que, assim, em todos os núcleos haja como é que nós podemos dizer assim, que todos andem sigam igualmente, o mesmo padrão, né? sigam o mesmo padrão, né? E que nesse momento se pense no beneficiário maior, que é a criança. Com certeza. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já com mais informação sobre esse projeto. Estamos de volta com notícias de Fortaleza. Hoje o nosso tema é infância e estamos conhecendo o projeto Criança Cidadã. O projeto, assim como todos nós, né? Eu até brinco que a gente usa muito essa frase, pegou todos nós de surpresa. Então, cada um teve que passar, né, por mudanças, adaptações para que pudesse continuar realizando o trabalho. Muitos tiveram que fechar, né? E como é que funcionou o projeto de vocês durante o período da pandemia? Bom, é como você disse, foi um susto para todos nós, né? Nós não imaginávamos, e principalmente porque o projeto estava começando, engatinhando, né? E aí bateu aquele desespero, como é que a gente vai trabalhar? Só que antes disso, né, antes da pandemia, nós já estávamos em campo, e aí, nesse momento, quando iniciamos a ideia principal, criar um grupo de WhatsApp onde nós pudéssemos conversar com essas mães para saber da criança, às vezes uma falta, uma coisa e outra. Então, assim, foi a nossa ajuda principal. Então, nós começamos a trabalhar remotamente, né? A ideia, reunimos os professores, fizemos, lógico, a reunião virtual. Reuniu cada um na sua casa. Isso, exato. E daí nós decidimos que os professores iam continuar fazendo atividades, mas atividades que as mães não precisassem sair de casa, não precisassem gastar, fazer com que tivessem em casa. Então, os professores botaram a caixinha para funcionar e enviávamos as atividades e tivemos excelente retorno. Muito legal. Como é que foi esse momento para elaborar uma atividade, né? Num momento muito delicado, emocional, né? Assim, para a mãe, para as crianças e para os professores também que estavam em casa. Com certeza, não só os professores, mas também terapeutas ocupacionais, psicólogos, assistentes sociais, né? toda a equipe. A gente se prontificou de ficar enviando atividades durante a semana, atividades com cabo de vassoura, com balde, com copo descartável. Então, assim, foi um momento, assim, engrandecedor, porque, de certa forma, fugiu do nosso habitual. E foi impressionante como a gente pôde ter a resposta deles, que enviavam vídeos, fotos, e a gente não perder essa ligação, acho que foi um fator crucial aí para manter nosso projeto ativo ainda, porque nós não ficamos parados, né? A gente continuou ativo, continuou tendo contato, e é tanto que na volta eles comentam das brincadeiras que a gente fazia, que a gente enviava. Então, foi um fato, foi uma diferença, né, que aconteceu, mas que hoje foi aproximar mais ainda, né, essa ligação, porque era um pouco tempo que a gente tinha começado, logo veio a pandemia e começou com esses vídeos, os vídeos viralizando na internet também, junto com as lives, e eles interagindo, e foi bem legal, né.
Pronto, foi outro momento super especial. Nós tínhamos um horário fixo, às 9 horas da manhã, com as lives. E aí a gente fazia live falando sobre vários assuntos pertinentes à primeira infância, enviava para os grupos, para as mães assistirem, entendeu? Então, foi entrevistado o professor, os terapeutas, as psicólogas. Todo mundo falando sobre autismo, falando sobre déficit de atenção. Teve dança, teve momento recreativo. Então, assim, nós não paramos de forma alguma nesse momento de pandemia. O projeto continuou. Com certeza. E eu tenho certeza também que o fato de vocês terem continuado as atividades fez com que as crianças aproximassem ainda mais, a família confiasse, né? De mostrar como é que estava a realidade deles, a rotina, né, e tudo mais. E essa confiança é justamente o que eu vou perguntar agora, que estamos nesse processo de retomada, né, e como é que tem sido, porque vocês lidam com um público mais difícil dessa questão de medidas protetivas, né, de afastamento, porque a gente está falando de criança. Então, quando a gente fala em criança, a primeira coisa que você pensa é abraço, é ficar próximo, né, e como é que vocês têm trabalhado? Bom, quando nós pensamos no momento de retorno, né? Como vai ser? Criança, primeira infância, é difícil e tal. Então, nós nos reunimos virtualmente e fizemos um protocolo de segurança para o retorno, que está sendo seguido, né, de forma, assim, bem minuciosa. Bem minuciosa, né? A criança, ela chega ao núcleo, né, ela vai aferir a temperatura, tem a higienização das mãos, tira o calçado, nós temos o cantinho do calçado, e aí ela participa da aula, a criança vem de máscara. No começo, nos grupos, as mães colocavam muito, minha criança não usa máscara e tal, mas aí, assim, a aceitação deles, dos pequenos, é tão grande com a máscara, basta a gente dizer assim, o canto de brincar é com máscara. Aí pronto. Pronto. Então, assim, a gente respeita as crianças autistas que não aceitam a máscara, né, e não é obrigatório, né, mas eles mesmos gostam de mostrar a máscara com desenho e tudo. E todos nós, profissionais do projeto, estamos seguindo, sim, rigorosamente. A família, então, aceitou bem esse retorno? Teve a participação da família nessa elaboração? Como é que foi a participação da família? No caso, a gente explicou, né, para o retorno, foi feito um card explicativo colocado nos grupos para mostrar como seria, né? Então, assim, de certa forma, a gente teve que fazer um recadastramento, né, acionar todas aquelas mães que participavam para que elas retornassem, mas elas acharam a ideia espetacular. E assim, é como foi dito, esse grupo que a gente criou antes da pandemia se aproximou, né? Aproximou e fez com que elas nos acreditassem no nosso trabalho, né? Tivesse confiança. Então, assim, todos eles chamam os professores de tios e tias, porque temos professoras também. Então, assim, total confiança do público, né, das mães, dos responsáveis, né, com a equipe. E as atividades também tiveram que mudar, passar por alguma alteração, já que a gente fala de criança, né, para tentar deixar cada uma mais no seu cantinho? Como é que funcionou a elaboração das atividades? Com certeza, nós mudamos um pouco a atividade. Até porque não pode ter mais abraço, agora toca no cotovelo, aí nossas saudações já mudaram. E tem a questão da máscara, a gente fez algumas máscaras foram pintadas para poder ficar na forma mais divertida deles estarem usando. E todo dia a gente está falando, vamos botar máscara, mas a maioria aceita, assim, por incrível que pareça, tem uma grande aceitação. Salve as crianças com autismo, que tem uma lei que protege para não uso da máscara. E assim, por enquanto está sendo bem tranquilo, até eles estão um pouco retraídos. É até interessante isso, que eles estão um pouco retraídos, questão de abraço, tudo é o coronavírus, tem coronavírus, Aí os professores têm que usar toda a criatividade para fazer um bem bolado com essas crianças, né? E assim, as aulas foram adaptadas na quantidade de alunos, né? As turmas foram reduzidas, bem como os horários, porque a gente aumentou o número de turmas, né? Nós tínhamos 3 horários de turmas, agora nós temos 4, só que com o tempo reduzido e com um número menor para atingir o nosso objetivo, para a gente não deixar nenhuma criança de fora. Com certeza. E há um espaço entre uma aula e outra,
para que haja a higienização do tatame, a higienização dos brinquedos. Nós também retiramos pecinhas pequenas, porque fica difícil, para higienizar fica mais difícil. Também então, vai direto à boca, né? Dependendo da então a gente está tendo todo esse cuidado, né? Para que as aulas transcorram sem problema e para os pais não ficarem com nenhum medo. Você ia comentar? Eu ia comentar a questão da limpeza, que está sendo bem assídua, né? Após as aulas, dos brinquedos também. Então, estamos evitando os brinquedos com papelão, folha de papel, né? Que é mais fácil a proliferação do vírus. E, assim, então, estamos tomando todo o cuidado, né? Do núcleo. Vocês são quantos alunos por turma e qual que é o horário, né, das turmas, já que teve ampliação? Pronto. O horário de funcionamento é de 8 às 11, né, pela manhã, e de 14 às 17. Então, assim, dentro desse horário a gente faz uma divisão, que fica assim, de minutos, né, para dividir. E a gente funciona de segunda a sexta, né, onde ainda estamos recebendo mais crianças, vai ter mais, a gente está recebendo, né, aquela questão do cadastramento, a gente ainda está fazendo, né. E, assim, as turmas, elas estão no número, depende do tamanho do núcleo. Porque como são em vários locais, então tem núcleo que tem um espaço... Vai de acordo com a demanda, de tamanho. Pronto, né? Mas a turma vai de 5 a 8 crianças, dependendo do espaço. Que é justamente para dar esse Isso, o distanciamento, tudo isso está escrito no protocolo. Muito bacana. Bom, nós vamos para mais um rápido intervalo e a gente volta mais com informações. Estamos de volta. O projeto é desenvolvido pela Fundação da Criança e Família Cidadã, a FUNCI. São realizadas atividades esportivas que estimulam o desenvolvimento motor, cognitivo, físico e social, colaborando para o desenvolvimento inicial das crianças em comunidades carentes, na interação, sociabilidade, formação psicológica e psicomotora. Comigo no estúdio a pedagoga do projeto Criança Cidadã, Ana Cláudia Brasil, e o professor do projeto, Augusto Holanda. Bom, a gente estava falando de toda essa parte de reinvenção de atividade, a questão do novo protocolo de atendimento, né? O famoso novo normal, né? Como todo mundo tem falado. E você me disse que tem outros projetos, né? Outras atividades, na verdade, dentro do projeto que estão fazendo parte agora. Isso, nós criamos, nós até estamos chamando inovações, né? Então, assim, as inovações são, nós temos agora uma pesquisa de satisfação, para a gente ter um retorno, né, um feedback das famílias em relação ao que está acontecendo, né? Nós temos grupos de mães TEA, que é do transtorno espectro autista, que está sendo realizado, vai ser feito de 15 em 15 dias nos núcleos. Nós temos agora as aulas integrativas, onde os responsáveis participam daquela aula junto com a criança, para ela saber realmente o que está sendo feito com as suas crianças dentro do núcleo, né? E, como nós já falamos também das rodas de conversa, que isso partiu agora, nesse momento, e a sessão pipoca. A sessão pipoca. Conta pra gente como é que funciona a sessão pipoca. A sessão pipoca é uma aula interativa entre pais e filhos, onde é passado um filme e depois acontece uma discussão. As crianças vão desenhar o que aconteceu no filme, naquela situação. E as rodas com uma Estéia é uma inovação nossa também, que está acontecendo agora nos núcleos. E parte muito do princípio do que o nosso projeto, eu até costumo falar que é a cereja do bolo do nosso projeto. Porque lá nós trabalhamos essa integração da criança com TEA ou com outros transtornos, TDAH, né? Junto com as outras crianças chamadas ditas normais, né? Ditas neurotípicas. Então, a gente inclui numa aula só as neurotípicas, neurodiversas, e junto com a terapia ocupacional, com a psicologia, com a fisioterapia, a gente tenta fazer uma aula bem integrativa, com a equipe multidisciplinar. Então, assim, se torna, o diferencial do projeto Criança Cidadã é esse. A gente tem recebido um grande número de crianças com outros transtornos, né, neurodiversas, e a gente está fazendo essa integração na aula. E junto com esse grupo de mães com TEA, cada vez vai fortalecer esse público, que é um público que necessita tanto, né, de atendimentos. Com certeza, é muito importante ter, né, algo, né, inserido num bairro, né, que tem mais dificuldade desse acesso, e vocês estão lá dentro, né? Nós recebemos muitas crianças
autistas que nunca tiveram atendimento. Muitas vezes tem até o laudo, mas a condição de fazer atendimento, né? Só que, repetindo, o nosso não é clínico, é um atendimento assistencial. É onde aquela criança ela é observada pelo técnico, que nós chamamos nossos profissionais, né? O terapeuta, o psicólogo e a fisioterapeuta. Ele é observado durante a aula e daí é feita uma intervenção e aí é conversado com aquela mãe, explica a situação e até assim indica o que pode ser feito em casa. Então, assim, essa mãe é acompanhada dessa forma, essa criança é acompanhada dessa forma. Com certeza. Mas as atividades, né, na primeira infância são muito importantes. E se a criança tem algum espectro, né, alguma diferença cognitiva, são ainda mais, né? Hoje a gente tem quantos núcleos? Nós temos 7 núcleos espalhados em Fortaleza, sendo que 2 se encontram na Regional 5, por ser uma das maiores, né? Nós temos na Regional 1, 2, 3, 4, 5 e 6, né? Muito bacana. E são 1.200 crianças aí sendo atendidas. Estamos na busca de demais. Né? Justamente falando desses novos alunos, né, eu queria que você contasse para a gente quais são os canais, como é que funciona, né, se a família quiser participar, querer se inscrever, conhecer mais do projeto, quais são os canais, como é que funciona essa parte? Pronto, assim, no momento nós não temos uma rede social própria nossa, mas nós temos a FETRIES, pode ligar para lá para se informar sobre o projeto e daí elas encaminham para os núcleos, né, onde lá nesses núcleos a gente vai passar os telefones, certo? Porque realmente são muitos núcleos para saber todos os números e tal. Mas assim, a pessoa também pode procurar direto do núcleo para ter informação. Isso, nos bairros. A gente pode falar aqui os bairros, né? Que é o Vicente Pison, Antônio Bezerra, Janguru Sul, Cristo Redentor e Montese. Bom, então tem aí uma gama para a pessoa ver onde ela mora, procurar o mais próximo da casa dela, né? Exato, exatamente. E o horário que você falou começa... De 8 às 11 e de 14 às 17, de segunda a sexta. Bom, quero agradecer a participação de vocês, né? É muito importante a gente conhecer esses projetos, né? Quando a gente fala de criança, automaticamente a gente já fica um pouco mais feliz, né? E saber que eles estão sendo bem cuidados, né? Interagindo, dando novas possibilidades, isso é muito importante. Nós é que agradecemos a oportunidade, né, de falar do nosso projeto, porque o que a gente busca é a excelência, é cuidar do bem maior da gente, que são as crianças, porque é até meio clichê, mas as crianças são o futuro do Brasil. E a nossa busca é que a nossa criança seja inclusa na sociedade da melhor forma possível. O nosso objetivo principal é esse. Gostaria de agradecer a oportunidade e ressaltar a importância do nosso trabalho na primeira infância e ressaltando que nós adultos somos na nossa infância. Então, se a gente tiver uma infância rica em aprendizagem, rica em desenvolvimento cognitivo, rico em aprendizado, então nós vamos ser adultos muito mais aptos a lidar com a dificuldade da vida, né? Com certeza. Muito obrigada pela participação de vocês. Bom, nós vamos para mais um breve intervalo e na volta o nosso tema será a inserção e a reinserção do jovem no mercado de trabalho. Fique aí que a gente volta já.